boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no nosso Tarde Leve, vamos ter um conteúdo novo. Essa semana a gente vai falar sobre o pão, como surgiu o pão, da onde que veio o pão de sal, e também vamos falar sobre o pão de queijo. E também vamos ir no museu de pão. Então, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Castro. Este é o Tarde Leve. Se inscreva, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário e seja bem-vindo ao Tarde Leve, que está começando essa semana com conteúdo novinho para você. Então, roda a vinheta. Faz parte da cultura e da história da humanidade e tem significado importante em várias religiões. Mas você sabe como e quando surgiu o pão? É o que mostra agora o Repórter Brasil. Estima-se que o pão tenha surgido há 12 mil anos, junto com o cultivo do trigo na Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Eles eram feitos de farinha misturados com frutos do carvalho. Os primeiros pães não eram fermentados, por isso eram achatados, secos, duros e amargos. A fermentação foi descoberta bem depois, 6 mil anos antes de Cristo, no Egito. Com a nova técnica, o pão se transformou num alimento tão importante que o Egito Antigo passou a ser chamado de Sociedade do Trigo. Com as trocas comerciais entre egípcios e gregos, o pão chegou à Europa no ano de 250 a.C. O hábito de comer pão foi difundido no continente com a expansão do Império Romano no século XVII. A França aprimorou as técnicas de panificação e se destacou como centro mundial de fabricação de pães. Esse alimento milenar atravessa a história da humanidade também pelo aspecto religioso, porque representa a vida. Símbolo da partilha, ele foi exaltado na multiplicação dos pães na Santa Ceia e até hoje simboliza a fé. Na missa católica, a hóstia feita de trigo representa o corpo de Cristo. Paulo, para comemorar a participação, Cati, voltamos com você. Obrigada, Gustavo. A era imensa, faltava tudo, né, para sobreviver. E a população achou por bem, e as famílias, era importante reunir força para que entre todos em mutirão pudéssemos ter aqui uma casa que pudesse moer milho e trigo. Para nós, o pão, o trigo é um produto que simboliza muito a colonização. Na sua maior importância é preservar a memória desses imigrantes. Os utensílios que os imigrantes usavam para fazer o pão, para cultivar. Para dar um uso contemporâneo, para botar isso para viver nos dias de hoje. Então assim foi feito. O que a gente chama do grão ao prato, que é uma linha do tempo que mostra instrumentos antigos que eram usados pela imigração. Vai vindo as enxadas que eram usadas, foices para a colheita do grão. Depois da colheita do grão, os debulhadores. Então aqui a gente tem um debulhador, tu coloca a espiga, toca, tu vai tocando e o grão ele vai se soltando da espiga, então ele vai caindo debulhado. Mais atual, digamos, esse daqui, tu colocava a espiga do grão também, debulhava, porém ele já é com ventilador, então tu tocava ele e ele fazia o vento, então o grão ele já saía limpo. Imigrantes europeus das mais diversas origens chegaram aqui tendo o conhecimento do plantio e da colheita do trigo. O plantio normalmente era feito facilmente pela família mesmo. Depois a colheita, né, o corte do trigo, que era todo manual, e o empilhamento do trigo, a trilhagem do trigo, muitas vezes tinha ajuda de outras famílias, de vizinhos, parentes, que trocavam mão de obra. O trabalho principal da mulher seria o cuidado dos filhos e da casa, mas na disponibilidade de tempo, ela era um outro braço de ajuda ao marido, né? Principalmente se não tivesse a ajuda de outros filhos, né? A importância da mulher era muito grande. Fazia ela à mão, sovava ela à mão, espichava no cilindro de madeira, depois untava ela com farinha, colocava. É um museu feito
com as peças que a comunidade juntou e que pretende contar uma história do pão. Mas a história do pão não somente enquanto pão, mas enquanto alimento. Isso é um diferencial. Então, porque não é que aqui tinha uma grande tradição de fazer pães incríveis, assim, assado, não. O pão sempre esteve presente na história da humanidade. Então tem a linha do tempo de 6.000 anos da história do pão, começa, né? Como são as rotas turísticas em geral no mundo todo. Fora que você reforça. Gente, vocês precisam ver essa ideia aqui demais. Vamos fazer um estojo usando o EVA, que tal? Pega esse molde aí e marca com um palitinho de unha pra deixar só a marca mesmo no EVA. Vira esse mesmo molde ao contrário e desenha do outro lado e é só cortar esse formato aí. Pra ficar super lindo, escolha um feltro estampado e colhe ali por cima, deixando só as laterais abertas. Antes da gente começar a montar, marca ali todas as partes que vão ser dobradas também com um palitinho de unha, forçando bastante e dá uma vincada em tudo aí. Feito isso, agora vamos lá colar um zíper naquela parte que ficou aberta, cola de um lado, dobra ele assim desse jeitinho que vocês estão vendo e cola a outra parte do zíper do outro lado. Feito isso, é só fechar ali nas laterais, gente. Cola um pedacinho ali pra não ficar um buraco e fecha tudo. Olha que demais, gente! Assim já temos pronto uma necessaire ou estojo pra você usar aí na sua bolsa e cabe muita coisa aqui dentro. Se você gosta de ideia como essa, não esquece de curtir, Então, obrigado por seu carinho, por sua gente, por ter assistido o vídeo até o final. Agora, deixe seu comentário, deixe o seu like, dá o seu like, dá o seu joinha, deixe seu comentário e aperta o sininho, porque todas as vezes que eu chegar, você vai acompanhar o Tarde Leve com Carlos Castro. Então, até amanhã, se Deus quiser.